e tentei me alicerçar em algumas coisas que pudessem embasar, né, metodologias para que eu pudesse motivar os meus alunos de forma remota e que eu pudesse ter uma aula dinâmica como eu tinha em sala de aula, certo? Né, presencial, no caso. Né? Então, eu tive que fazer umas reinvenções aí, né? Então, o que nos espera nessa apresentação? Né? Primeiramente, eu vou fazer uma introdução, né, contando um pouquinho aí dessa trajetória que eu já comecei a contar para vocês de como isso começou. Né? Depois a gente vai falar um pouquinho de delinear boas práticas pedagógicas. Eu fui para algumas literaturas buscar essas boas práticas pedagógicas, né, pautadas aí na educação à distância, na educação colaborativa, né? Então, isso fez com que eu tivesse um respaldo em coisas que eram oportunas para essas áreas e que eu deveria trazer para as aulas remotas, né? Apresentar o desenho metodológico proposto. Então, depois desse estudo, né, eu comecei a trabalhar num desenho metodológico que eu pudesse trazer aquilo que eu apresentava nas minhas aulas tradicionais, em sala de aula, para as minhas aulas remotas, né? Depois eu vou falar um pouquinho aí de como eu defini os métodos e procedimentos relacionados a essa pesquisa, porque, na verdade, esses slides são frutos de uma pesquisa, de uma publicação que eu fiz, né, numa revista, né, que ela tem o Qualis A3, e ficou bem delineado tudo que eu fiz ao longo do meu semestre, né, ao longo do ano de 2020. Então, eu escrevi um artigo, publiquei na revista e eu estou contando um pouco dessa história para vocês, certo? E aí depois eu apresento um pouco desses resultados aí, né, que eu fiz questão de avaliar ao longo da disciplina e no final da disciplina, né, com a participação dos alunos que fizeram parte desse processo, dessa mudança metodológica que foi promovido pelas minhas aulas, certo? E depois a gente vai falar um pouquinho das conclusões. Se tiver um tempo ainda, né, tem uma ferramenta que eu utilizo bastante nas minhas aulas, que é uma gamificação, certo? E essa ferramenta é chamada de Kahoot. Eu não sei se vocês já ouviram falar, né, mas ela permite fazer quiz. Né? Então, o que acontece? Toda vez que eu apresento um conteúdo para os meus alunos, né, no final tem esse quiz que serve para motivar os alunos a prestarem atenção nas minhas aulas e para que eles possam participar, né, posteriormente de uma avaliação construtiva da disciplina, certo? Então, eu abordo nesse quiz o conteúdo que foi ministrado na aula, né? E os 3 primeiros colocados, eles ganham um ponto, uma pontuação extra, né, na disciplina. Então, isso ajuda a engajar, ajuda a motivar os alunos, ajuda a fazer com que eles prestem atenção. Eles gostam muito dessa gamificação que é proposta na maioria dos meus cursos, certo? Então, se eu tiver oportunidade, se vocês não estiverem muito cansados, a gente pode trabalhar um pouquinho com essa ferramenta. Tá ok? Bom, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês vão, né, perguntando, tá certo? Abre o microfone aí e pergunta que a gente vai respondendo. Então, na introdução, com a chegada do coronavírus, né, as escolas fecharam e foi necessário, né, a utilização das aulas remotas e a reinvenção dessa metodologia, né, e das práticas pedagógicas, certo? E com isso, então, né, o professor passa a ter a necessidade de conhecer um pouco mais, né, de como promover essas aulas online para o engajamento dos discentes, né? Bom, então, quais foram as minhas questões de pesquisa nesse processo, né? A primeira é como aplicar metodologias apropriadas ao modelo de ensino-aprendizagem nessa nova concepção, né? Quais práticas pedagógicas podem ser migradas do ensino presencial para o ensino à distância, ou melhor, o ensino remoto, né? De que forma devem ser organizadas as aulas remotas, né? Quais e como as metodologias ativas podem ser aplicadas? Como pode ocorrer o desenvolvimento colaborativo no processo de ensino-aprendizagem? E como devem ser as avaliações dos estudos nesse cenário virtual?
Então, pessoal, eu defini essas questões de pesquisa para que eu pudesse me embasar, né, numa pesquisa inicial para tentar melhorar as minhas aulas, certo? Então, eu tentei responder essas perguntas indo, né, na literatura, buscando autores que já tivessem falado sobre isso, certo? Então, basicamente, as nossas aulas remotas foram pautadas, né, nessa minha nova concepção, na educação à distância, nas práticas pedagógicas boas da educação à distância, na aprendizagem colaborativa, como eu falei anteriormente, e também em metodologias ativas, certo? Que eram metodologias que eu já utilizava na minha aula presencial e que eu gostaria de trazer para as minhas aulas remotas. Só que eu tinha que ter toda uma estratégia para fazer isso, certo? Porque não tem aquele contato, né, face a face com os meus alunos e, dessa forma, eu não tinha nenhum tipo de treinamento para isso. E eu precisava de remodelar, certo? Bom, então, a primeira coisa que eu fiz foi buscar autores e artigos que falassem um pouco de boas práticas pedagógicas, né, e que pudessem ser utilizados nas aulas remotas, né? Então, a primeira coisa que eu observei lá foi a curadoria de conteúdos, né? Síntese e roteiros de estudos. O que significa isso, né? É o professor buscar N fontes de dados, além daquela fonte que ele já fornece para os alunos, né? Ele buscar fontes externas para que os alunos pudessem ter digamos assim, fontes externas ao curso, certo? Fazendo com que o aluno tivesse a prática de navegar, né? Buscando o seu próprio conhecimento, né? Mas, para isso, é necessário que o professor faça essa síntese, indique quais são os lugares corretos para que os alunos procurem, porque na internet tem N fontes de dados, nem todas as fontes de dados são confiáveis e nem todas as fontes de dados são as melhores. Então, a primeira boa prática é o professor fazer essa investigação, certo? Bom, depois, né, tratar com ambientes computacionais diversos e colaborativos, né? Então, fontes de informações, sistemas autorais, mídias sociais, né? Entender como isso pode ajudar em boas práticas pedagógicas e como isso pode ser trazido para o ensino remoto, né? Então, isso é outra preocupação que eu tive, né? E lendo a bibliografia, eu vi que vários autores trabalhavam com essa ideia, né? O que devo escolher para compor a minha aula, né? O que eu posso utilizar, desde redes sociais, sistemas autorais, fontes de informações, o que é melhor, o que seria apropriado para as minhas aulas, né? Bom, depois o aprendizado em rede e o aprendizado colaborativo, né? Então, as pessoas trocando ideias, as pessoas conversando, né? Eu verifiquei que vários autores já trabalhavam dessa forma, certo? As pessoas resolvendo problemas em equipe, resolvendo problemas, né, de forma colaborativa, e isso foi uma outra boa prática pedagógica que eu inspirei, né, para tentar trazer para os meus cursos, né? Conversação entre todos, né, em interatividade, ou seja, criar problemas que os alunos pudessem resolver de forma colaborativa, né? Então, a interatividade desses alunos, a participação deles efetiva na sala de aula é outro aspecto importante, né? Quando você tem uma aula presencial, o aluno vai lá, levanta a mão, ele questiona, ele faz perguntas, ele tem ideias, e é necessário que isso ocorra também nas aulas remotas. Mas existe uma grande barreira. Normalmente, nas aulas remotas, né, as pessoas se sentem acuadas ou se sentem atrás de uma tela, como se aquela interação não fosse importante, ou como se ele não precisasse fazer interação. Então, é necessário que você crie formas colaborativas para que essa interação ocorra, certo? Para que essa interatividade ocorra. Bom, mediação docente online para colaboração, né? O que vocês entendem por quê, né? Então, essa mediação colaborativa é você questionar o aluno sobre um determinado assunto, você fazer com que ele dê a opinião dele, é você engajar o aluno
né, dando ideias de forma colaborativa para que o problema seja resolvido. Então, isso é outro aspecto que precisa ser instigado, certo? Mais do que na aula presencial. Na aula presencial, muitas vezes, você tem aquele aluno que é despojado, que é aquele aluno que tem uma boa comunicabilidade, e ele vai perguntando, ele vai interagindo, ele vai dando, né, a opinião dele, ele vai relatando coisas que aconteceram no dia a dia profissional dele, mas que isso é uma grande barreira quando você tem as aulas remotas, né? Então, é necessário também que você trate, né, dessa docência online colaborativa, beleza? Bom, e atividades autorais inspiradas nas práticas da cibercultura, né, que é a ideia de você utilizar as redes sociais, os canais de comunicação, para que as pessoas possam se engajar a partir de elementos que elas utilizam no dia a dia, certo? Então, isso é outro ponto importante e relevante, né? Quando você traz uma tecnologia nova, que as pessoas não estão acostumadas, né? Você tem uma adesão menor do que quando você traz tecnologias que as pessoas já estão acostumadas e que está inserido no seu dia a dia, né? Então, utilizar o WhatsApp, utilizar lá as redes sociais, utilizar o Google, né? Fazer com que as pessoas utilizem o que está no seu dia a dia, também estimula, né? E é um aspecto que está relacionado com a cibercultura, que tem vários autores que tratam desse assunto, ok? Bom, e outro aspecto importante, né, é a avaliação. Por quê? Nós estamos acostumados a fazer uma avaliação, que é uma prova, né, individual, que a gente fica cuidando lá se o aluno vai colar, se ele não vai colar. E quando você vem para as aulas remotas, você tem que esquecer isso, né? Tirar isso da mente e remodelar a sua forma de avaliação. Então, as avaliações elas têm que ser formativas e colaborativas, né? Baseadas em competências e não na decoreba, naquele conhecimento ali explícito. Você tem que buscar, né, formas de avaliar os seus alunos, né, que motivem o aluno, que colaborem com o construtivismo do conhecimento, certo? Então, as avaliações elas precisam ser remodeladas, certo? Então, é outra coisa que eu observei, né, na literatura e que me trouxe boas ideias aí, né, principalmente utilizando as metodologias ativas e fazendo com que os alunos, à medida que eles participam, né, das práticas pedagógicas do curso, eles já vão sendo avaliados de forma formativa e colaborativa, certo? Isso é um aspecto relevante, né, e sai daquela massificação do conteúdo decorado, né, e daquela aula monótona que a gente tem, né, muitas vezes na aula presencial, mas que observa-se também muito na educação à distância, quando o aluno tem que ser autodidata, por exemplo, né, ele está lá o conteúdo, ele tem que ir lá ler e depois responder um questionário, né, tem que ser algo além disso, certo? Então, boas práticas pedagógicas também passam, né, por essa avaliação formativa e colaborativa. Bom, então, nessa avaliação, né, percebo aqui que eu tenho alguns porquês, alguns ondes e quandos aí que devem ser respondidos para se montar essa avaliação colaborativa, né? Primeiro, aonde vai ocorrer a avaliação? É uma avaliação que vai ser online, não é uma avaliação presencial, né? Então, esse é um aspecto relevante e importante que tem que ser pensado nesse novo contexto, né? Então, você tem que achar formas de trazer avaliações formativas, tá certo? Que façam com que o aluno aprenda no momento que ele está sendo avaliado, certo? Então, esse é um aspecto relevante. Depois, quando, né? Bom, isso é durante o curso, né? De forma contínua. Ao longo de todas as aulas, você tem as avaliações formativas. Aí que vai entrar a gamificação, tá, pessoal? Lá do Kahoot, que eu pretendo mostrar para vocês no final dessa apresentação, tá certo? Como? Né? Através de um quiz que seja participativo, que faça com que os alunos
se sintam motivados, né? Então, utilizando uma gamificação, mas também através de projetos autorais, né? Onde o aluno define o projeto, o aluno resolve o problema e você avalia a resolução desse problema, né? E de forma que exista a presença participativa e colaborativa desses alunos nas avaliações que são propostas, né? Mas por que tem que ser assim, né? Porque, na verdade, é necessário que haja um conhecer e orientar, né? Então, eu não tenho aquela ideia do classificar e selecionar quem é o melhor ou quem é o pior, né? A ideia é que eu conheça os meus alunos e eu possa orientar os meus alunos durante as avaliações, tá certo? Isso que é o construtivismo, isso que é a ideia do projeto autoral, você ajudar os seus alunos a projetarem coisas específicas, né, para a resolução de um determinado problema que possa construir, né, habilidades nesse aluno que ele possa exercer depois na sua profissão. E quem deve, né, fazer essas avaliações? O aluno, né, a partir, inclusive, de autoavaliações, você permitir que o aluno faça uma determinada atividade e depois ele se autoavalie, né, e a partir de uma avaliação colaborativa, chamada de 360 graus, onde a turma participa da avaliação dos seus colegas, certo? E o que deve ser avaliado, né? Então, habilidades, né, que ele vai exercer à medida que ele vai resolvendo problemas que são propostos, né, e a partir das atitudes que esses alunos têm ao longo do curso, né? Alunos que são proativos, alunos que são dedicados, alunos que são esforçados, esses alunos têm que ser recompensados com boas notas, né? Já que a nossa forma de mensurar se o aluno vai bem ou vai mal numa determinada disciplina é a partir de notas, infelizmente, né? Mas, dessa forma que nós temos, você faz uma avaliação colaborativa, construtivista, tá certo? E isso é um papel importante aí nesse contexto. Bom, então, pessoal, eu, a princípio, precisava definir um locus de pesquisa, né? Como eu falei para vocês, eu sou professor da Unifac, numa segunda-feira à noite, e disseram que minha aula na terça-feira de manhã, às 7 horas, seria remota, certo? Então, esse é o meu locus de pesquisa. A partir daí, eu comecei a pesquisar como eu poderia melhorar as minhas aulas, já que no momento eu tinha 5 turmas, né, remotas para trabalhar e 4 dessas turmas eram de interação humano-computador, na qual eu me sinto, digamos assim, confortável em ministrar aulas, já que eu fiz o meu doutorado nessa área, sou bastante conhecido em interação humano-computador pela comunidade brasileira, tenho muitos artigos internacionais escritos, então, é um assunto que eu domino bastante, que eu tenho, sei lá, grande orgulho de passar esse conhecimento para os meus alunos e eu queria passar da melhor forma possível, né? Bom, foi utilizado o Blackboard, né? Eu sei que na UNED a gente utiliza o Moodle, né? É o nosso AVA, né? O nosso ambiente virtual de aprendizagem. A Unifac já trabalha há um bom tempo com o Blackboard. Eles são muito semelhantes, tá, pessoal? As funcionalidades são praticamente as mesmas. Então, nós não teríamos dificuldades em aplicar essa proposta, esse desenho metodológico para o Moodle, ok? E a gente utiliza, no caso lá da Unifac, utilizou aí o Collaborator, né? No caso aqui da UNED, a gente está utilizando essa ferramenta que é a ferramenta da Microsoft, o Teams. Isso. Então, também é uma proposta semelhante, é muito parecido, são muito parecidos os ambientes, certo? Então, nenhum aspecto que eu vou falar aqui, eles estão vinculados a essas plataformas que eu utilizei, podem ser utilizadas em outras plataformas, ok? Bom, a primeira coisa que eu fiz aí no meu desenho metodológico foi fazer uma configuração aí do meu Blackboard, né? Ou seria a minha configuração do Moodle, certo? Então, sempre no Moodle a gente tem um quadro de avisos, a gente define lá um plano de aula, que é para o aluno poder se orientar quando ele perde algum assunto, quando ele perde a aula.
Material de aula que funciona como um repositório de slides, artigos, vídeos, links para repositórios externos. Então, é um local que o aluno vai buscar aquilo que o professor compilou, né, tanto do material dele quanto de materiais externos da disciplina que ele possa utilizar para melhorar os seus conhecimentos. Né? Fórum de discussões, para que a gente pudesse fazer discussões assíncronas, né? Então, o aluno ter um ambiente lá que ele pudesse colocar as dúvidas dele e o professor, não de forma síncrona, mas de forma assíncrona, responder, certo? Atividades, né? Então, propor atividades lá no AVA, né? Minhas avaliações era onde o aluno... desculpa, essas atividades, pessoal, todas as atividades pontuadas e não pontuadas da disciplina eu colocava nesse local. Atividades, era onde o aluno ia buscar, né, quais atividades que a gente tinha para um determinado dia, para um determinado assunto, certo? Minhas avaliações era onde o aluno via as suas pontuações, né? Então, à medida que as atividades eram realizadas, né, as notas eram dadas e o aluno tinha acesso a essas notas via, né, o AVA, certo? Webconferência, né? Então, é o que a gente está fazendo aqui agora, né? Utilizando o Teams. Então, eu faço uma webconferência, eu gravo essa webconferência e disponibilizo para os meus alunos, né, numa aba que se chamava gravações, certo? Então, essa foi a configuração do meu AVA. Nada diferente do que vocês provavelmente já estão acostumados, né, utilizando o Moodle, utilizando lá, né, os recursos que a gente tem na UNEAD, certo? E os recursos disponíveis aí na nossa instituição, né? Bom, formas de comunicação e interação. Esse é um aspecto relevante, tá, pessoal? Então, eu busquei muitas coisas na literatura, né, e trouxe várias formas de comunicação, porque se você não está presencialmente com os alunos, é necessário que você tenha essa possibilidade de se comunicar de várias formas, de diferentes formas, certo? Então, a primeira forma é uma comunicação, é um mural de avisos, né, onde você tem uma comunicação unilateral, ou seja, eu posto lá informações sobre a disciplina, essa postagem é estática, os alunos não podem interagir com essa postagem, certo? Então, normalmente você coloca lá qual é o link da próxima aula, avisos inerentes à sala de aula, coisas que vão acontecer, coisas desse tipo, onde não há necessidade do aluno interagir com o professor, certo? Então, esse é um mural estático onde os alunos vão buscar informações sobre a disciplina. Fóruns de discussões para socialização de ideias e pensamentos sobre os assuntos tratados em aula. Então, esses fóruns de discussões eram importantes, tá certo, pessoal? Porque, inclusive, várias atividades que eram propostas para casa eram colocadas nesse fórum para que os alunos pudessem responder, tá certo? À medida que eles fizessem pesquisas ou explorassem novos ambientes, certo? Isso era livre na internet. Muitas vezes eu colocava questões, colocava alguns links para que eles pudessem ir buscar informações sobre o que eu queria que eles respondessem, certo? Chats online no momento da aula, né? Isso foi uma atividade bastante utilizada, né? Então, um chat escrito, né? As pessoas, de forma interativa, podiam, de forma online, fazer perguntas para que eu fosse respondendo à medida que fosse desenrolando a aula, né? E eles podiam participar, inclusive, ativamente da aula a partir desse chat online. Mas tinha um outro recurso do Collaborator, né, que eu utilizei bastante, que é o levantar a mão. O que acontece aqui também nessa ferramenta do Teams, né? Você pode levantar a mão, pedir a palavra e fazer uma pergunta, participar da aula, como ocorre na aula presencial, né? Então, isso foi outro ponto importante e bastante explorado por mim nas minhas aulas. Disponibilizar aos estudantes a opção de compartilhar a tela de seus computadores e utilizar o microfone para apresentar e esclarecer dúvidas, né? Então, existiam algumas apresentações que eram feitas pelos próprios alunos. Vocês vão ver que daqui a pouco eu vou falar aí de sala invertida, por exemplo, onde o aluno ele faz um estudo sobre um determinado assunto e ele apresenta esse assunto, certo? Então, ele compartilha a tela dele, ele sobe os seus slides, ele abre o seu microfone, ele apresenta a aula como se fosse um professor, certo? Isso foi outra técnica bastante utilizada para engajar os alunos
nas aulas. Criar grupos de WhatsApp para promover a discussão, né, através uma discussão no ambiente fora daquele ambiente institucional, então eles podiam tirar dúvidas a qualquer hora, a qualquer momento. Inclusive, não necessariamente eu respondia as dúvidas, os próprios colegas respondiam, certo? Então, é outra forma de você utilizar um recurso que a maioria das pessoas utiliza, né, e que está no dia a dia desses alunos. Então, eu quis trazer isso também para as discussões do nosso curso, certo? E utilizar o e-mail institucional, normalmente nesse caso, quando as mensagens eram mais formais, né? Quando existia algum questionamento sobre a disciplina, sobre nota, sobre alguma coisa que precisasse ficar registrado em um ambiente institucional. Aí eu preferia utilizar sempre o e-mail, certo? Então, essas foram as formas de comunicação que eu criei para que os meus alunos pudessem interagir comigo ao longo do meu semestre. Ok? Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, né, pode abrir o microfone e perguntar, tá bom? Não precisa ter perguntas no final, né? Você tem a opção de interagir aí, ao longo da apresentação, certo? Formas de comunicação e interação. Então, aqui eu só tenho um resumo, né, do que eu observei, tá certo? As diferentes formas de comunicação criadas para a interação entre os participantes do curso trouxeram momentos importantes de socialização de conhecimento, estimulando o aprendizado, fazendo com que os alunos pudessem vivenciar e participar de um ambiente proativo de troca de saberes. Isso, pessoal, talvez seja um dos pontos mais importantes para essas aulas assíncronas, certo? Ou melhor, síncronas, né? Para que a gente tenha essas aulas online, como a gente está tendo agora, certo? Então, é fazer com que você possibilite diferentes formas de comunicação, né? Abrir essa possibilidade de comunicação entre os alunos e entre alunos e professores, certo? Então, esse é um aspecto importantíssimo aí, que é a comunicação. Por isso que eu destaquei aqui nesse slide. Bom, aqui eu trago um pouco das metodologias ativas, certo? Que eu utilizei nas minhas aulas, né? A primeira metodologia é aprendizado baseado em problemas. Deixa eu contar um pouquinho dessa história aí da interação humano-computador. O que é isso? A interação humano-computador estuda como os softwares devem se comportar para ter uma boa comunicabilidade com o usuário, um bom designer, uma boa forma de interação. Mesmo que, por exemplo, o usuário tenha alguma deficiência física, cognitiva, né, e coisas desse tipo, né? Então, esse aprendizado baseado em problemas, eu trazia problemas para os alunos que eles deviam contornar, certo? Utilizando o que a gente estava vendo nas aulas de interação humano-computador. Então, problemas de acessibilidade, problemas de multimodalidades de interação, você tem uma aplicação que funciona via voz, via toque, via mouse, via comandos de voz, né? E projetos de design eficientes e eficazes que permitissem que, né, pessoas pudessem interagir de forma intuitiva, né, nos mais diferentes cenários. Por exemplo, eu colocava lá um cenário, como uma pessoa pode comprar uma passagem de metrô, né? Então, eu tinha várias modalidades lá de interação e eles tinham que criar um projeto, um designer que permitisse que pessoas com diferentes perfis pudessem utilizar aquele sistema, certo? Então, a aprendizagem baseada em problemas era isso, trazer problemas da vida real para eles resolverem, né, utilizando as técnicas de interação humano-computador. Aprendizagem por gamificação. Então, isso aí está relacionado aí com aquilo que eu falei para vocês de, no final de cada aula, né, ou da apresentação de um determinado assunto, a gente fazer uma gamificação, certo? E essa gamificação, então, a gente pontuava os melhores alunos e tal, e toda aula tinha essa gamificação. Isso ajudava em dois aspectos. Primeiro, na motivação dos alunos, fazer com que eles prestassem atenção na aula, fazer com que existisse essas atividades pontuadas, né? Porque valia nota,
certo? E porque isso fazia com que a gente tivesse uma avaliação colaborativa, né, e que perpassava por todos os assuntos da disciplina, certo? E de forma construtivista, certo? Então, esse é um aspecto importante. O Kahoot foi a ferramenta que eu utilizei, é uma ferramenta bastante interessante para esse tipo, tá certo? Bom, então, aprendizagem por identificação, talvez a gente tenha a oportunidade de visualizar o Kahoot aí no final. Por isso, vão me dizer se isso é interessante para vocês ou não. Atividade essa classe, né? Então, essa atividade essa classe, pessoal, são aquelas atividades que você disponibiliza para que os alunos respondam questões, investiguem resolução de problemas, né, a partir de uma compilação prévia do professor, onde ele define vídeos para os alunos assistirem, links de repositórios de dados que falam sobre um determinado assunto, né, para que os alunos explorem novas formas de informações, né, além daquelas disponibilizadas pelo professor. Isso instiga a pesquisa, isso instiga o aluno a ele participar, né, e motiva essas interações dessa classe, que para muitos alunos é um saco. Muitos deles trabalham, não têm motivação para fazer esse tipo de atividade, né? E talvez esse seja um dos grandes problemas da educação à distância, né? A forma com que as atividades são propostas, né? A maioria delas são essa classe, né? Então, não trazem essa atividade. É necessário que você, né, faça um link com materiais que possam auxiliar o aluno a aprender fora do material do dia a dia das aulas, certo? Isso é um ponto importante aí. Sala invertida, eu já falei para vocês anteriormente, né? Então, eram propostos assuntos que eram tratados na disciplina e eram sorteados entre os alunos, né? E os alunos se preparavam para apresentar aquela disciplina. Logicamente que aquele assunto, né? Logicamente que eu disponibilizava um material para esses alunos se prepararem, né? E eles vinham e apresentavam para os demais colegas, né? E aí surgiam discussões, etc. Eu não sei se vocês já ouviram falar, né, daquela ideia de que ensinando se aprende muito, né? Então, eu sou muito convicto de que isso é uma verdade, uma realidade. Quando você tem a necessidade de ensinar alguém, é o momento que você se prepara da melhor forma possível e com isso você acaba aprendendo mais, né, promovendo a discussão, o aprendizado, né? Então, os alunos se preparam de forma proativa para ajudar os seus colegas. Isso é um ponto importante. Então, a sala invertida é outro aspecto aí relevante das metodologias ativas. Aprendizagem baseada em projetos, né? Aqui, pessoal, os alunos, eles como essa disciplina ela é muito dinâmica, né? A interação humano-computador. Então, eles tinham inicialmente que pegar um problema, criar lá, por exemplo, mapas mentais, né, desse problema, depois eles tinham que verificar quais eram os requisitos para resolver aquele problema e, muitas vezes, eles precisavam fazer prototipações, né, de interfaces de baixa fidelidade, no caso, para que eles pudessem apresentar para os demais colegas, né, e para verificar se essa prototipação estava de acordo com as necessidades da resolução do problema, certo? Então, o aprendizado baseado em projetos era nesse sentido, certo? Então, trabalho com mapas mentais, trabalho com prototipação de baixa fidelidade, ok? E a aprendizagem baseada em equipe também era uma técnica que foi bastante utilizada ao longo do curso, onde a gente tinha grupos, né, que tinham que criar, né, protótipos de média e alta fidelidade. Eles tinham, inclusive, se eles tivessem capacidade de programação, criar, desenvolver aplicativos, né, para a resolução de um determinado problema, certo? Então, isso era feito em equipe, para que as pessoas despertassem essa ideia da colaboração, do trabalho em equipe, né, que eles pudessem, na verdade, melhorar, né,
as suas formas de interação, né, que é algo que é muito que muito aparece na profissão, né, da ciência da computação. Você trabalhar em equipe, né, com várias pessoas, né, de diferentes formações, etc. Então, o objetivo era isso, ok? Bom, então, dito tudo isso, né, a gente criou um desenho metodológico. Né? Esse desenho metodológico, pessoal, eu dei uma ordem, mas não necessariamente precisa ser essa ordem. Depende muito da disciplina, depende muito do que o professor está querendo naquela aula, né? Mas, a princípio, a proposta era o seguinte, né? Eu imagino aqui uma única aula como um todo, certo? Então, a apresentação do conteúdo, né? Isso aí poderia ser feito pelo professor. Professor? Oi? Você disse que compartilhou a apresentação? Não. Para aí. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Opa! Só descompartilhou nessa tela? Foi. Ah, tá. Desculpa aí. Não sei o que aconteceu. Acho que apertei em algum lugar errado. Obrigado, Larissa. Está compartilhado agora? Tá, sim. Beleza. Então, pessoal, observe que eu tenho 8 etapas, 8 passos aí, né, que podem ser utilizados em uma aula. Primeiramente, a apresentação do conteúdo, certo? Então, essa apresentação, ela podia ser feita por mim ou utilizando a ideia da sala invertida, onde eu, previamente, passo um determinado assunto para um aluno, ou 2 ou 3 alunos, eles se preparam e eles vêm e apresentam, né, como se eles fossem os docentes naquela aula, né? Então, eles vão apresentar o conteúdo. Depois, existe uma discussão sobre o assunto abordado. Então, tinham determinadas questões que eram propostas, né, para que gerasse a discussão, certo? Então, eu já trazia para a aula questões já previamente definidas que eu tinha certeza que iam gerar algum tipo de discussão em relação a um assunto que estava sendo abordado. O terceiro ponto, né, que trabalha com aprendizado baseado em problemas, é a ideia de discutir problemas relacionados ao assunto ministrado naquela aula, certo? Então, eu estava lá com, sei lá, com um problema de avaliação de usabilidade. Então, eu vinha lá com diferentes problemas e pedia para eles tratarem, né, de acordo com uma determinada técnica aquele problema, certo? Então, isso é o que a gente fazia, né? Então, trazia um problema e eles tentavam resolver através das técnicas que foram abordadas em sala, né? A avaliação formativa continuada, né? Então, a gamificação, o Kahoot, após essa resolução de problemas e tal, a gente vinha com quiz, né? Que era para que as pessoas pudessem, né, responder questões e o Kahoot, ele pontua as pessoas baseadas no acerto e no tempo que a pessoa leva para responder uma determinada questão, e ainda se ele tem uma continuidade de acertos, então vai aumentando os pontos. Se ele acerta 3 questões consecutivas, ele tem um aumento, um acréscimo na pontuação, 4 vezes um acréscimo maior, e assim por diante, certo? Então, essa gamificação ela é baseada no acerto, na velocidade de resposta e na continuidade de acertos, ok? E eu premiava os 3 primeiros, né, alunos, né, que isso era ranqueado pelo próprio Kahoot, com pontos extras, normalmente 0,5 numa determinada unidade da disciplina, certo? Bom, postagem de problemas no fórum de discussões, indicando vídeos, links, né, externos ao material que eu disponibilizava na sala de aula, né, ou no meu ambiente virtual, para que os meus alunos pudessem fazer essas atividades dessa classe, explorando outras fontes de dados, outros professores, outros repositórios de dados, né? Definição de temas para o estudo e apresentação, a sala invertida. Então, no finalzinho lá da aula, a gente definia, ó, o próximo assunto vai ser tratado lá, por exemplo, User Experience, e as pessoas tinham que fazer uma pesquisa sobre User Experience ou ler o material do professor, e elas poderiam ser sorteadas na próxima aula para fazer essa apresentação, certo?
Desenvolvimento de mapas conceituais, né, ou mapas mentais, para a idealização do projeto de interface. Então, aprendizagem baseada em projetos. Né? Então, a ideia aqui era propor um tema e a pessoa fazer uma interface que resolvesse aquele problema. Certo? Desenvolvimento de um aplicativo para smartphone. Então, isso era uma coisa que eles entregavam no final do curso e eles passavam o semestre todo fazendo esse desenvolvimento. Né? Eles começavam com protótipos de média e alta fidelidade até chegar à parte de programação, certo? E aí eles faziam isso de forma colaborativa, em equipe, todos se ajudando, certo? Então, esse é o meu desenho metodológico que eu apliquei no meu primeiro semestre da pandemia e no meu segundo semestre da pandemia e que eu vou voltar a repetir agora no meu terceiro semestre de pandemia, agora já com as minhas aulas dentro da UNEB e tal. E isso vai acontecer, né, via Teams, via o AVA, né, disponibilizado pela UNEAD, e isso é uma coisa que eu quero perpetuar aí nas minhas aulas, né, remotas, certo? E eu espero que eu tenha bons resultados com isso. Pessoal, me contem, vocês têm dúvidas até aqui? Está tranquilo? Tudo ok. Tudo ok, professor. Sim. Bom, se alguém tiver alguma dúvida, é só interromper, né, e interagir, tá bom? Bom, pessoal, eu propus essa metodologia, eu apliquei a metodologia, mas necessariamente eu precisava de instrumentos de avaliação, certo? Eu precisava avaliar se isso estava surtindo efeito, se isso estava realmente engajando os alunos, se isso realmente estava motivando os alunos, tá certo? Então, eu utilizei algumas estratégias metodológicas para fazer tanto a inserção dessa metodologia como a avaliação na metodologia, certo? Então, essa pesquisa é de natureza aplicada, né? Então, é aplicada porque eu próprio, né, estava engajado nesse processo, né? A abordagem de ordem qualitativa, certo? Então, eu verificava, né, o que estava acontecendo aula a aula, se realmente eu estava melhorando os meus resultados ou não, se eu estava engajando os meus alunos ou não, certo? Isso é fácil de você perceber à medida que os alunos começam a participar cada vez mais das suas aulas, à medida que eles pedem lá o Kahoot, à medida que eles participam de uma discussão para resolver um determinado problema. Isso tudo é algo de ordem qualitativa, né? Você vai observando. Então, o objetivo é de caráter exploratório. Você vai, né, a partir das suas aulas remotas, caracterizando e explorando um novo cenário que foi baseado nesse desenho metodológico proposto na sala de aula. Quanto aos procedimentos utilizados, né, eu posso destacar 3. Pesquisa participante, então eu fiz uma pesquisa lá com os meus alunos, certo? Utilizando lá o Google Forms, né? Eu coloquei perguntas lá, utilizando, né, inclusive a avaliação do User Experience. Daqui a pouco eu vou mostrar a metodologia utilizada aí, que é uma avaliação para avaliar a experiência do usuário, certo? E também eu fiz um estudo literário, né, uma revisão da bibliografia, para que eu pudesse me pautar no que existia de bom, né, em termos de educação à distância, em termos de trabalhos colaborativos, em termos de metodologias ativas, e montar o desenho metodológico aplicado em sala de aula. Ok? Bom, então, a técnica Self-Assessment Managing, que é chamada de SAM, ela tem 3 dimensões, certo? O prazer, a excitação e a dominância, certo? E eu me baseei nessa técnica para montar lá o Google Forms, certo? E para fazer perguntas a respeito da minha metodologia utilizada ao longo das aulas, certo? Então, observe que é uma escala de Likert de 9 pontos. Ó, o bonequinho aqui, ó, quando o 1, ele está um pouco baixo prazer, ó, baixo prazer, certo? E o número 9 é altíssimo prazer, ok? A excitação, ó, um pontinho no meio do bonequinho é baixa excitação e
o pontinho, né, a alta explosão no meio do boneco, o número 9 é alta excitação. Dominância, né? O bonequinho menor indica a menor dominância sobre um determinado assunto, sobre uma determinada tecnologia, sobre um determinado problema, e o bonequinho maior significa que ele está com alta dominância sobre o assunto, sobre o problema, sobre a tecnologia utilizada. Beleza? Então, essa técnica é uma técnica oriunda lá do User Experience, muito utilizado na interação humano-computador, mas que agora está sendo aplicada, né, exaustivamente no mercado, certo? E tanto na área comercial quanto, né, na parte de marketing, etc. Certo? Então, é uma técnica bastante utilizada e que está sendo bastante utilizada também na educação, tá certo? Muitos autores estão utilizando não necessariamente essa técnica, mas várias técnicas de User Experience para medir, né, as experiências dos discentes em relação às metodologias aplicadas pelos docentes. Ok? Bom, aqui alguns resultados para a gente discutir, né? Então, observe que a primeira coisa que eu mensurei, né, que eu quis medir, são os dados referentes à percepção dos alunos em relação às aulas remotas como um todo. O que eles estavam achando das aulas remotas? Observem que, em termos de satisfação, eu tenho uma aglomeração, né? Satisfação, motivação e dominância nas notas 7, 8 e 9. Então, isso indica que a satisfação era adequada, né? Em relação à motivação, né? Observe que, em termos de motivação, eu tenho uma dispersão maior, né? Motivação ao vermelho, observe que teve um aluno que ele colocou que ele tinha baixíssima motivação, né? Enquanto a maioria se concentrou ainda, né, nas notas 7 e 9, aqui com 10 e 10, né? Mas eu tive uma dispersão maior, certo? Então, observem que o desvio padrão aí foi 2,05. Quando o desvio padrão ele é mais próximo do zero, significa que eu tenho uma unificação das respostas. Quando ele é maior, tá certo? Mais distante do zero, significa que eu tenho uma diversidade maior. E eu observo que a motivação não era a mesma para todos os alunos. Em termos de dinâmica, né? Ou em termos de domínio, melhor dizendo, né? Observe que a concentração é na nota 7, né? É o amarelo aí, então a nota 7 foi a que mais foi utilizada, então grande parte dos alunos tinha esse domínio, né? Mas isso poderia melhorar, certo? De uma maneira geral, então é possível verificar que as aulas remotas causaram experiências hedônicas positivas, né? Comprovando uma boa user experience por parte desses alunos. Logicamente que isso aplicado em um outro contexto, eu posso ter resultados totalmente diferentes. Ok? Bom, o outro ponto que foi avaliado foi justamente o meu desenho metodológico, né? Em termos de desenho metodológico, observem que eu tenho uma concentração bem forte no 9, né? Então, eu tenho a satisfação é altíssima, né? Motivação também é muito boa, né? E a dominância nem tanto, né? Então, observe que eu tenho uma maior dispersão em relação à dominância. Isso significa que nem todas as metodologias utilizadas eram bem concebidas pelos alunos. Eles entendiam de forma adequada, certo? Alguns tinham dificuldade para entender alguns tipos de metodologias ativas aplicadas, certo? Então, o desenho metodológico gerava satisfação, gerava motivação, mas em termos de dominância, nem todos tinham essa dominância apropriada com as metodologias utilizadas. Com relação à avaliação, em relação à experiência, né, com a tecnologia utilizada. Observe que aqui, pessoal, eu tenho a maior dispersão, né, que a gente pode encontrar, ok? Bom, tanto em termos de satisfação, motivação e dominância. Apesar que dominância, né, eu tenho aí um alto grau de dominância.
isso talvez seja influenciado porque os alunos eram da área de tecnologia da informação, né? Então, as pessoas têm uma maior aproximação com tecnologia, eles estão acostumados a explorar o software. Mas observe que satisfação e motivação não era algo que era gerado, né, a todo momento. Muita dispersão a gente tem aí, né? Isso é decorrente de alguns fatores, né? O primeiro fator, a internet que o aluno tem ou que o professor tem não é adequada. A gente tinha muitas rupturas aí de comunicação, certo? Então, esse é um dos pontos. Outro ponto é que a tecnologia, né, o dispositivo tecnológico utilizado pelo aluno, talvez não seja o mais apropriado. Mesmo esses alunos sendo de uma escola particular, né, ele pode não ter um smartphone bom, ele pode não ter um computador bom, e isso vai gerar baixa satisfação, baixa motivação com aquele dispositivo tecnológico, né? Outro ponto relevante aí é que, por exemplo, a gente utilizava como a UNEB vai passar por essa experiência agora nesse semestre, né? A gente utilizava lá o Collaborator, né? A UNEB vai utilizar o Team. Imagine eu ter 20 mil alunos ao mesmo instante dentro do time tendo aula. Já pensaram que eu preciso de um servidor muito potente para que isso funcione? Né? Então, a gente tinha muitas rupturas, né, nessa infraestrutura tecnológica fornecida pela universidade. Eu espero que a UNEB não tenha isso, tá certo? Mas, se nós tivermos muitas aulas simultâneas, de forma remota, a gente tende a ter esse problema, certo? Então, esse é outro ponto, né, que gerou muitos problemas. Em vários momentos, né, a plataforma se desconectava e aparecia uma mensagem tentando reconectar, né, o aluno tal, tentando reconectar o professor, né? Então, isso é uma falta de infraestrutura da instituição. Então, essas três coisas, pessoal, acendem um alerta significativo aí para a gente, né? Será que nós estamos preparados para ter aulas remotas em instituições de ensino, né, com alta escalabilidade? Né? Será que os nossos alunos têm tecnologia suficiente para obter essas aulas, para obter o melhor dessas aulas? Né? Será que eles têm recursos suficientes? Então, esse é um aspecto que precisa ser melhorado, com certeza, e é possível verificar nesse gráfico devido à grande dispersão. Ok? Por fim, eu fiz uma análise da avaliação formativa continuada e com metodologias ativas. Então, as metodologias utilizadas em sala de aula, né, e as avaliações que foram feitas. Observem que eu tenho, né, uma concentração bem grande aí no 9, né? Então, a satisfação, motivação e dominância com a forma das avaliações formativas aplicadas em sala, né, foram apropriadas. Então, a utilização da gamificação era uma coisa que os alunos gostavam muito. Essa ideia de eles serem avaliados, né, pelos protótipos de baixa fidelidade, né, para a resolução de problemas, né, cotidianos que eu trazia ao longo da apresentação dos tópicos da disciplina, né, e esses modelos mentais que eles fizeram e foram avaliados devido a esses modelos mentais, isso gerava bons resultados, tá certo? Eles gostavam desse tipo de avaliação, né? Então, eu saía daquela avaliação tradicional e me engajava em outras avaliações. O projeto, né? Eles criarem lá um software, eles apresentarem o software, eles terem um resultado no final da disciplina, sendo este software construtivo, né, construído, melhor dizendo, ao longo de toda a disciplina, isso era outra coisa que gera satisfação, certo? O aluno vai ganhando experiência, ele vai adquirindo novos conhecimentos e vai aplicando na prática. Então, bem interessante essa ideia, ok? Bom, e o que eu trago como conclusões aí dessa história toda, né? Como aplicar metodologias apropriadas ao novo modelo de ensino-aprendizagem, né? Então, acho que essa questão ela foi respondida, né, com o desenho metodológico proposto, né, nessa apresentação e no artigo que eu escrevi. Depois vocês podem ter acesso ao artigo, tá certo?
Vou colocar o link para vocês depois no chat. Quais práticas pedagógicas podem ser migradas do ensino presencial e à distância? Né? Então, vocês observaram que as práticas pedagógicas aí foram baseadas em 3 experiências, né? No ensino, né? Na educação à distância, né? Utilizando aspectos lá do AVA, coisas que foram organizadas e aspectos de comunicabilidade, comunicação, pautada nesse modelo construtivista colaborativo, né? Então, metodologias colaborativas. Foram 2 pontos importantes, e a utilização das metodologias ativas, né? Então, 3 pontos chaves. Eu peguei o melhor desses 3 pontos e apliquei no desenho metodológico para as minhas aulas remotas. De que forma devem ser organizadas as aulas remotas, né? Então, eu propus o desenho metodológico, né? E eu exemplifiquei, né, como esse desenho metodológico pode ajudar os docentes nas suas aulas remotas, certo? Então, eu acho que essa resposta aqui eu tenho a partir do desenho metodológico também apresentado, né, nessa apresentação. Quais e como as metodologias ativas podem ser aplicadas, né? Então, vocês verificaram que elas podem ajudar tanto na dinâmica da sala de aula, na dinâmica das aulas, como na dinâmica das avaliações, tá certo? De forma construtivista, né? Então, esse é outro aspecto importante. Como pode ocorrer o desenvolvimento colaborativo do processo de ensino-aprendizagem, né? Então, o desenvolvimento colaborativo, eu acho que é a partir dessa ideia dos canais de comunicação, da idealização da aula, né, e participação dos alunos, tanto para apresentar, né, o assunto, como participar lá das discussões promovidas ao longo das aulas, né? E como devem ser as avaliações dos estudantes nesse cenário, né? Utilizando as metodologias ativas e uma avaliação construtiva ao longo de todo o semestre. Ok? Pessoal, os principais autores que eu me baseei aí para fazer esse estudo, para montar esse desenho metodológico, é o Manuel Castel, né, Pierre Levy, André Lemos, Lúcia Santaella, Marcos Silva, Edneia Santos, cada um deles tratando aí de um determinado aspecto, né, que foi importante para a concepção desse modelo metodológico. Ok?